Oi, gente, bom dia. Estamos aqui novamente, aqui sexta-feira, depois passou o carnaval, agora acho que a coisa anda, né? Porque passa as festas, passa tudo, e estamos aqui retomando a questão das entrevistas. E como eu passei para vocês ontem, uma entrevista hoje bastante bacana, que a gente vai estar falando sobre a questão da morte, do luto, de perdas, etc. Desculpe só um pouco o atraso, né? Mas a gente também aqui está na correria. E a gente está aqui já novamente com foco de levar conhecimento, transmissão de muitos assuntos importantes para vocês estarem refletindo, estarem meditando e estarem sempre agregando conhecimentos para vocês estarem espalhando por aí. E eu estou aqui com uma grande amiga minha, que é a Fernanda Rezende. Ela é psicóloga, tem especialista aí na área de tanatologia, psicologia hospitalar, e que ela tem um trabalho muito legal, que com certeza nós vamos aprender muita coisa com ela, porque hoje em dia a gente está focando muito a questão, de morte, suicídio, das doenças emocionais de uma forma geral, né? E eu tenho certeza que a Fernanda vai estar passando muita informação legal, que a gente vai estar aprendendo muita coisa com ela. E ela é professora universitária, ela também tem um trabalho que ela está agora junto, frente ao CVV, que ela está fazendo treinamento com grupos do CVV. Para quem não conhece, o CVV é um trabalho que eles têm com voluntariado para atender pessoas que estão buscando ajuda, orientação, suporte psicológico, um apoio naquele momento que às vezes ela não tem ninguém com quem falar. Então, vamos começar aqui já agradecendo a Fernanda. Obrigada. Obrigado, Fernanda, por você ter cedido esse espaço para a gente, para estar falando aqui. E eu quero que você fale um pouco, né, sobre a questão do seu trabalho. O pessoal aqui me perguntou ontem, né, quando eu estava divulgando, o que era tanatologia. Ok. Né? Então, dá um toque para o pessoal, mais ou menos, para quem não conhece, o que significa essa palavra que parece tão estranha para todo mundo. Então, vem do grego, né, thanatos, que é a ideia da mitologia da morte, né? Então, falar de morte na nossa sociedade líquida, né, descartável, capitalista, é um grande tabu. Então, a morte é uma condição única e inerente para todo e qualquer ser humano. Sem dúvida. Porque falar da morte causa tanto horror e tanta inquietação, né? Então, a tanatologia é uma especialidade multidisciplinar, não é só para os psicólogos, que dá a facilidade para você conhecer e conversar e cuidar das pessoas em processo final de vida. Então as pessoas falam, você lida com a morte, que coisa mais macabra, já imaginam, né, uma caveira, um crucifixo, e eu falo que na verdade eu lido com a vida, né, porque lidar com a morte é lidar com a vida. O processo de morte, porque é um acontecer, ele dá em vida, né? Nós, seres humanos, não temos a experiência do que é a nossa própria morte. É uma condição que é aprendida ao longo da nossa história de vida, de uma forma cultural, de uma forma social e também de uma forma emocional. Sim. Então, eu descubro, ou eu construo o que é o processo da morte a partir da experiência do outro, não é uma experiência minha. Entendi. Então, eu digo que falar da morte é discutir a vida. Então, o que é tanatologia que você me perguntou? É o estudo da vida, né? Não é o estudo da morte, é o estudo da vida. De trazer, já que é uma condição inerente a qualquer ser humano, você trazer um pouco mais de dignidade. Acho que dignidade e ética são questões das quais a gente desaprendeu, né? Ou não questiona no nosso dia a dia. Então, com a minha experiência, eu sou psicóloga hospitalar também, eu tenho formação no HC, que foi meu início de tudo. E quando eu faço a psicologia, eu tenho muito para mim que eu quero trabalhar no hospital com pessoas em fase final de vida, né? Porque lá atrás a gente chama de paciente terminal. Então eu faço toda a minha graduação voltada para isso, eu já começo fazendo um estágio ainda na graduação, então é no meu último ano, enquanto os colegas, eu não sei qual que é a sua formação de universidade, mas enquanto os colegas estavam atendendo 1 ou 2 pacientes na clínica, eu estava atendendo 200 antes de ter um CRP na mão e a maioria deles dentro de uma UTI, né, de alta complexidade. Então a questão da morte ela sempre permeou o meu contexto de vida, de pessoa, e isso se tornou o meu foco de estudo. Dentro da UTI, do hospital, eu comecei a me deparar com essa questão que a gente chama de cuidados paliativos hoje, né? Que é essa dignidade no momento final de vida.
Então, eu tinha a questão da morte na UTI, a questão da morte na possibilidade de cuidados paliativos, que um outro dia a gente conversa só sobre isso, e eu tinha um processo de luto dos familiares, né? Desse luto anterior à morte propriamente dita e esse luto com a morte propriamente dita. E aí meu consultório, né, que foi concomitante ao hospital, ele começa a surgir desses pacientes enlutados. É aí que vem a segunda possibilidade da minha segunda especialização, que é lidar com a questão da tanatologia. Então, na verdade, se encontra, né, a minha vontade, essa especialidade que eu só vim descobrir que existia depois da faculdade. Ainda o Conselho Regional de Psicologia não reconhecia ainda cuidados paliativos como uma especialização. Então, eu posso pensar que a tanatologia é como se fosse um guarda-chuva, né? Ela abre todas as possibilidades de lidar com a questão da morte. Tá. Como eu trabalhava em UTI, né, como você estava falando da questão do suicídio, muitos pacientes que tinham a tentativa de suicídio vinham para a UTI, né? E aí essa outra questão do suicídio também começou a permear a minha experiência prática no hospital, e esses pacientes que passavam por mim nas UTIs ou no hospital como um todo, eles culminavam no meu consultório, né? Então os meus alunos brincam que meu consultório é o consultório de morte, né? Tudo que diz respeito à questão de perda, de luto, de suicídio, né? Então eu acabo tendo essa experiência por conta da especialização em tanatologia, que é o estudo da morte, mas eu acabo abrindo mais a possibilidade. Então hoje eu trabalho com a questão do luto, né? Não sou especialista em luto, mas a minha primeira especialização acaba trabalhando isso. A gente tem referências hoje no país, como por exemplo o pessoal, né, do Quatro Estações, a professora Maria Helena, que é uma pessoa que auxilia muito na minha formação. E a gente tem os outros grupos, hoje aí tem, né, vários outros institutos, o Paliar, a Casa do Cuidar, que são especializações em cuidados paliativos especificamente. Mas por conta da experiência, até pelo momento que eu estou vivendo, 2000, eu me formei em 2004, né, você tinha essa gama aí de possibilidades de trabalhar com luto. A partir disso vem a parte educacional, então eu falo que eu sou militante nesse sentido, de educar para a vida, então é tentar trazer um pouco mais de sensibilização para a comunidade como um todo, não só para a pessoa que está passando por essa experiência. Entendi. Mas eu acredito que se a gente educa para a morte, educação, né, é uma forma de formação, e o aspecto de morte é uma construção, como eu lido com essa experiência da morte, da minha própria morte, da morte do outro, é um processo de aprendizado. Então eu acredito que educar para a morte é trazer um pouco mais de dignidade para um evento que é inevitável, irremediável. Não tem como evitar. Não tem como, é intransferível, e todo mundo que você conhece, inclusive você vai morrer. Sim. Né? Inclusive eu. Então, como que eu lido, como eu vivo, como a gente encara isso, até chegar esse momento que eu também não sei como. Eu espero que eu seja velhinha, 95 anos, dormindo, né? É verdade. Acho que esse é o sonho de todo mundo. Mas como que eu lido com as minhas inquietações, com as minhas angústias, né? Quando eu tenho uma doença propriamente dita, um câncer, uma doença que potencialmente me leva à morte, e aí é um foco específico com aquele paciente, com aquela população, com aquele familiar, né? Porque a morte também é do paciente, não é só, a morte não é só minha, a morte é dessa sociedade da qual eu estou inserida, de uma forma individual, né, para esse núcleo familiar, ou no sentido maior, né, trazendo isso para a sociedade. E como a gente pode falar de uma morte em vida também, né? Você comentou, está falando muito esse processo da questão do suicídio. Acho que as mídias auxiliam muito nesse processo, mas a questão do suicídio faz parte da história da humanidade. Se falar de morte já é um tabu, falar de suicídio é um tabu maior ainda, ao cubo, né? Então, com a minha experiência clínica, junto com a parte educacional, que não vai só para os psicólogos, né? Então, eu ministro alguns cursos de extensão, de pós-graduação, de especialização, e estou na graduação da psicologia. Mas está tendo convites, né? Já acabo dando palestras fora de São Paulo também, no sentido de trazer essa educação para a morte para outros profissionais. Né? Porque a gente percebe o quanto é deficitário esse ensino universitário, né? No sentido de trazer esse aspecto de falar da finitude, né? De falar do nascimento e falar da finitude. Então, isso está tomando uma proporção de ir para outros profissionais da área da saúde, professores, né? Porque eu acho que a formação infantil, a formação do jovem, né? A gente tem muito a questão do acidente, do homicídio, né? Do suicídio propriamente dito também. Então, eu acho que quanto mais você educar para esse processo, né? A
a gente consegue pensar em prevenção. Com então certeza. eu estou nos dois lados, e aí você passeia para o lado que você achar que é mais interessante para os seus internautas. Ou a gente vai para a questão dos cuidados paliativos, porque agora eu estou fazendo mestrado também na Universidade Federal, discutindo um pouco essa questão da autonomia do sujeito, né? Se a morte é uma experiência minha, por que eu tenho que morrer sedado, entubado, e por que essa autonomia tem que estar numa hegemonia médica, institucional e capitalista, muitas vezes, né? Verdade. Por que eu não posso ter o direito de escolher o meu momento final de vida? E quando eu estou falando de escolher, Nelson, eu estou falando em todos os sentidos, né? No sentido de dignidade, de qualidade de vida, de analgesia, como antigamente, porque não sei se for minha vontade de morrer dentro do meu ambiente familiar, em casa, com livre acesso a essa família, e não com hora marcada, de forma com asepsia, que é a questão do ambiente hospitalar, né? Com horário de visita restrito, 15 minutos, então já tive bastante experiência de familiar falar, Fernanda, eu estou me despedindo do meu ente querido em 15 minutos, eu convivi com ele 50 anos, como eu tenho 15 minutos para despedir? É verdade. E aí eu falo muito que essa questão da morte, hoje, a morte ela virou um evento traumático, né? Então, a proposta de educar para a vida é transformar um momento final de vida, que é extremamente triste, extremamente uma série de emoções, né? O luto é uma série de sentimentos duais, né? Que vai da raiva, da busca, do afeto, transformar esse processo que é esperado diante da perda, mas de uma forma não leve, mas de uma forma possível. Né? O que a gente pode pensar também na saúde mental. As pesquisas vão dizer que quando o luto ele não é vivenciado de uma forma saudável para o processo, ou seja, né, sentir essas experiências todas, ele vai culminar num luto complicado, ou antigamente que a gente chamava de luto patológico. E isso pode culminar numa série de desdobramentos. Por exemplo, depressão, síndrome do pânico, né, um transtorno dissociativo. Então, quando você vai acompanhar esse paciente, vai compreender um pouco mais dele, você percebe que existem lutos. E luto pode ser de diversas formas, né? Não necessariamente a morte biológica, mas toda mudança de fase pode culminar nessa de luto. Então, quando eu pego a questão do suicídio, né, voltando um pouco para a sua intenção na entrevista, quando eu pego um pouco a questão do suicídio, eu percebo como foi anterior ao evento os vínculos que foram formados, né? Então, eu estava escrevendo isso ontem no meu perfil no Facebook, como é contraditório, né? Porque para a gente perder, a dor da perda vem porque na verdade teve o amor, né, o afeto, o vínculo, a relação. Né? Então, o preço que eu pago pelo sofrimento da perda é saber que o amor e a relação existiu, né? O afeto existiu. É verdade. Eu vejo que você se envolve muito, né? Eu acompanho algumas coisas que você posta e, gente, é impressionante como ela se envolve realmente na questão do trabalho que você faz mesmo, né? Como você está tão focada nisso que eu acho assim, extremamente interessante tudo isso que ela faz, porque é muito bacana, porque você tem um cuidado com o paciente, né? Você tem um cuidado, você se preocupa mesmo, né? Você dá todo o suporte que o paciente precisa, né? Eu não sei se todo. Não sei, né? Eu acho que é uma... contexto, mas eu acho que a questão maior, assim, Nelson, e as pessoas até comentam isso, primeiro porque para mim faz muito sentido estar na docência, né? Essa coisa da educação. Eu acho que eu saio um pouco da clínica, né? Da coisa do aqui e agora, do setting fechado da clínica que a gente está habituado. Acho que a abordagem da qual eu estudo e da qual eu também no início do curso, que é a abordagem winnicottiana, ela me traz essa ferramenta dessa comunicação, desse ir e vir. Então, me dá subsídios a isso, e agora um pouco mais da filosofia, porque, né, tô me sentindo aí uma psicóloga podendo conversar com a filosofia. Mas eu acho que, de certa forma, essa energia que você vê é essa militância no sentido de expandir essa questão do processo de morte. É claro que eu não desejo, né, a morte de Nelson, mas não é que eu desejo, é um evento que é inevitável, ela vai acontecer. Né? A morte é um evento inevitável, humano e intransferível. Já que é inevitável, né? Já que é uma tendência humana, se a gente pegar aí uma visão heideggeriana, eu estou para a morte, né? Eu estou a caminho da morte, todos nós,
Tá. Não sei se pegou? Não, tá. Depois qualquer coisa eu dou um jeitinho aqui. Então, a ideia é essa, né? Então, já que é um evento inevitável, só retomando um pouco, já que é um evento inevitável e é intransferível, né? E nós somos seres para a morte, estamos para a morte, segundo algumas filosofias, né? Por exemplo, Heidegger, como vai ser meu percurso até esse evento, né? Entendi. Como eu vivo para chegar nesse evento. Então, eu acho que sai um pouco dessa questão de tratar só esse paciente que está em fase final de vida, mas eu acho que isso, a minha militância, né? E os meus estudos, né, os convites que eu aceito para a gente poder dialogar, é nesse sentido, né? O que eu faço com a minha vida até chegar a esse evento. Então, a experiência que eu tenho é que se a gente vive, né? Se eu sou sujeito da minha existência, eu me aproprio desse evento da morte como um ciclo que se encerra, né? E eu não estou falando isso de nenhum sentido de religião e nem como deve ser essa vida após a morte ocidental, metafísica. Não é nesse sentido. É este momento. Né? Quanto tempo eu tenho, Nelson? Eu não sei, você também não sabe, ninguém sabe. Mas o que eu faço com esse tempo? Né? Ontem eu ouvi de um paciente que eu achei fantástico, assim, fantástico no sentido da grandeza da fala e do pensamento. Ele disse como era triste saber que eu já estava morto antes da tentativa de suicídio. Né? Acho que isso é muito mais dolorido, muitas vezes, e a dificuldade de expressar isso para o social. Né? Então, esse sentir morto em vida. Né? Sim. Então, eu acho que conseguir ter essa sensibilidade, não julgar a atitude dele, sim, né? Sim. A gente vai conversar aí numa outra oportunidade, mas todo esse processo de suicídio, né? O culminar a tentativa, nossa, a sociedade olha a tentativa. Tá. Né? E julga a tentativa. Louco que caiu, louco que tomou remédio, né? Mas é difícil a sociedade como um todo entender as mortes que já existiam, né, no sentido existencial, antes de culminar a tentativa. Entendi. Então, de uma certa forma, né, falando de um processo de morte de um paciente adoecido por um câncer, por exemplo, ou falando de um processo de morte que acomete um paciente depressivo, de uma forma ou de outra, porque que eu me sinto à vontade de percorrer por esse processo, né, por essa temática, porque eu estou falando de vida. Entendi. Né? Diferente de morte biológico, não. Eu estou falando de luto, né? Como que eu volto a viver uma mãe de quase 60 anos que perdeu o seu único filho por um câncer devastador, sendo que daqui 3 meses depois da morte dele, ele se casamento. Exatamente. Né? Como que eu lido com isso? Como eu volto a viver? Que sentido que eu dou para isso? A morte do filho a gente não tem, tá ali, tá posto. Né? Mas como eu vivo isso? Como? Que recursos que eu tenho interno e externo para viver isso? Né? Então, é nesse sentido que eu consigo passear. Né? Eu digo passear porque é uma construção. Né? Você fala, a Fernanda vai conversar bastante. Né? Vai conversar bastante. Mas, na verdade, eu aprendo mais quando eu falo. Gente, a gente vai fazer só uma pausinha rapidinho aqui, porque o papo tá tão bom que daqui a pouco a gente volta, vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta. Tá legal? Até já. E vamos continuar explorando isso que você está falando. Bom, gente, estamos aqui de volta, depois de uma pequena pausa, a gente foi tomar uma água, vamos respirar um pouquinho, está um calor danado aqui. Mas, Fernanda, vamos continuar em cima do que você está falando, porque foi os cuidados paliativos que você estava falando e a questão da própria cultura, né? Como é que vista a questão da cultura da morte, como é que é a visão das pessoas em relação a isso, né? E, de repente, algumas pessoas podem estar perguntando, como é que é essa coisa de, até você falou, né? O último exemplo que você falou, eu ter que ficar com uma pessoa que eu vivi 50 anos e que me despedir em 15 minutos. Como é que é isso, né, dentro do teu trabalho, lá no hospital, com os casos que você pega? Tem gente que pode estar pensando assim, como é que é se preparar uma pessoa que a gente sabe que vai morrer, isso é uma coisa lógica, mas quando uma pessoa ela se depara numa situação como essa e a própria família, como é que é esse cuidado que você faz com os pacientes, como é que é trabalhar
a cabeça ou o emocional da pessoa nesse momento. E da própria família também, porque a gente sabe que a família também tem essa dificuldade de aceitar essas perdas, né? E às vezes até a própria pessoa que está no processo mesmo de falecimento, ela mesmo parece que aceita até um pouco melhor em alguns casos. Então a tua experiência pode explicar melhor isso, né? Como é que é? Eu acho que é uma questão que vai além do paciente, né? Eu acho que é um pouco disso que eu venho tentando trabalhar no mestrado. É uma questão que vai além do paciente e é uma questão que vai além da família. Eu acho que é uma questão que vai no sentido institucional, no sentido político e no sentido de visão de mundo. Então, como que eu também vou trabalhar com o paciente o significado e o sentido da morte e do morrer, se eu tenho uma equipe que não está sensível para esse tipo de possibilidade. É verdade. Então, a nossa formação, né, psíquica, de saúde, da área da saúde, a formação médica, ela é uma formação curativa, né? Curar a qualquer custo. Mas quando não há possibilidade de curar, há a possibilidade de cuidar. Na verdade, o cuidar ele tem que ser intrínseco junto com o curar. Mas quando não há mais a possibilidade de curar, há a possibilidade de cuidar. E aí eu acho que começa esse trabalho de uma forma mais assertiva com cuidados paliativos e com a humanização no momento final da vida. A minha prática, Nelson, vai dizer que os pacientes que morrem em UTI, na maioria das vezes, morrem sozinho, sem subjetividade, muitas vezes entubado, sedado, com uma quantidade de vida sem qualidade de vida. A gente discute isso muito em bioética, né? Tá. A ética da vida. Sim. A ética da morte. A ética da né? morte. A ética da vida. Então, existe não chega a ser uma lei, mas chega a ser uma proposta de intervenção que é você estar fora da lei, né? Quando você comete uma distanásia, que é o protelamento da vida sem a qualidade de vida, né? O cuidados paliativos é a proposta da ortotanásia, é você trazer qualidade de vida indiferente do tempo. E qualidade de vida, como a gente está falando na primeira parte, é todos os sentidos. O que é qualidade de vida para você é diferente do que é qualidade de vida para mim, né? Por isso que entra na questão da autonomia do sujeito. Então, quando eu brinquei na outra parte que eu falei, o sujeito também morre, é porque a vida também é dele, né? Só que esse também se perde diante de uma hegemonia, de um discurso da qual a gente está inserido na nossa sociedade, da qual você não tem o direito de escolher a forma que você vai morrer. Você vai morrer, tá posto. Mas que maneira que eu morro? De que maneira? De que forma? Que é a ideia, né? De se despedir. Né? A pessoa não faz o testamento e aí, depois de um tempo, juridicamente você vai e abre o seu processo, que como se fosse um inventário, né? A pessoa deixa os seus bens, ela distribui os seus bens, né? Financeiros, materiais. Eu questiono por que a gente não pode fazer isso em vida, não no sentido material, mas por que eu não posso ter a possibilidade de escolher o meu momento final? Né? Eu até brinco que eu falo para os meus alunos que eu quero no meu enterro orquídea, porque eu amo, meu consultório é cheio de orquídea, então por favor, compre é meu sonho de morte, uma coroa de orquídea. Tô brincando. Mas essa coisa de você se despedir, né? De você ter a dignidade e a autonomia de se despedir. Então, se pra mim faz sentido, eu já tive pacientes, parece até estranho, mas eu já tive pacientes que em fase final de vida, em cuidados paliativos, pede pra equipe, tinha uma cultura oriental, que para ele era importante ir até o mausoléu da família, que é em outra cidade, limpar o mausoléu, porque ele queria ser cremado, né? Olha só. E ele gostaria de estar lá. A gente conseguiu dar alta para esse paciente, ele sabia da terminalidade, ele sabia dos riscos que poderia acontecer nessa transição de uma cidade para outra, mas ele foi lá, fez o processo dele, voltou para o hospital e faleceu. Caramba. Né? Já tive pacientes da qual morava num outro país, estava numa relação de separação com a esposa, e aí quando sabe-se dessa doença, se apropria dessa doença e da possibilidade do final da vida, consegue fazer as pazes com a sua esposa, né? A gente costuma muito dizer que em cuidados paliativos, em fase final de vida, a gente acha que a pessoa não tem sexualidade, né? Mas ela tem sexualidade, ela tem desejos, e aí ele teve uma noite com essa esposa, né? Não sei o que teve ali. Também não era o nosso foco. Mas ele teve uma noite
de uma forma um pouco mais privada. O que é privada dentro de um setting hospitalar? Então a gente tem que cuidar do excesso, né? Da prioridade de não ser aferir a pressão, mas ele conseguiu ter uma relação ali com ela que para ele foi importante. Ele conseguiu, depois de uns dias, morrer de mão dada com ela. Né? Olha só. Alguns pacientes têm vontade de comer, né? E às vezes eles não conseguem, porque tá com um biológico comprometido. Parece crueldade, mas as pessoas falam: ai, doutora, eu queria tanto comer uma feijoada, né? Que era o que eu comia. Ela não pode deglutir, mas ela come, ela sente o gosto da comida, né? E ela cospe. Nossa, que crueldade! Não é crueldade. É crueldade pra mim que tô olhando de fora, que eu posso virar aqui e comer um prato de feijoada na esquina, porque teoricamente eu não vou morrer. Mas é a última vontade da pessoa, é o último desejo. Por que ele não pode? Né? Por que ele não pode ter essa dignidade? Já tive experiências do pai falecendo e os filhos em volta ouvindo Chico Buarque. Olha só. Se despedindo desse pai, né? Sentindo esse pai no tempo dele, no corpo dele, se despedindo da vida e falecendo, né? E esses filhos em volta desse pai, se despedindo, agradecendo, né? Dizendo dessa história. Foi possível essa despedida. Você acha que uma cena dessa não é triste? Sim. Extremamente triste. Eu chorava. Né? Psicólogo chora. Chora também. Psicólogo chora. Que coisa linda! Mas é uma das cenas mais lindas que eu tenho na minha memória. Porque ali teve dignidade. A gente não tinha como evitar a morte. A morte é inevitável. Mas como eu passo por ela como sujeito, né? Existindo na minha própria história, e como essa família também pode se despedir. As pesquisas vão dizer, e aí eu posso te falar com propriedade, com experiência, que essa família que se despediu deste pai, ouvindo Chico Buarque, o luto dela vai ser extremamente entristecido, mas vai ser um luto possível. Aquela Dona Maria que perdeu o marido, que disse pra mim: eu vivi 50 anos com meu marido e eu tenho 15 minutos para poder entrar e olhar para ele, tocar ele, com esse monte de aparelho, o luto dela vai ser um luto mais difícil. Não vou dizer que vai ser um luto complicado, mas vai ser um luto mais difícil. Porque junto com a morte houve o trauma. Quer dizer, mais demorado, quer dizer, um processo mais dolorido. Dolorido. Não tem como a gente mensurar quanto tempo demora o luto, mas ele vai ser um luto mais dolorido. É que dizem que algumas pessoas dizem que tem um tempo para se elaborar luto, isso acho que é cada caso é um caso. Algumas pesquisas vão dizer que relativamente é um ano, quando se comemora, mas isso não é mais regra, né? Cada um vai vivenciar sua dor de uma forma diferente. O que tem um contraponto disso, né? Eu até costumo brincar aqui, nós mulheres temos teoricamente o direito de 4 meses quando nós temos um bebê, né? Então, depois do nascimento do bebê, eu tenho aí, por lei, né, direito de ser mãe por 4 meses exclusivamente com meu filho. Se eu perder meu filho, eu tenho a Lara, que é minha filha, todo mundo sabe disso. Se eu perder a Lara, eu tenho 4 dias para ficar em casa, legalmente falando. Né? Legalmente falando. Então, quanto tempo eu demoro para aprender a ser mãe? E quanto tempo eu demoro para enterrar o meu filho? É verdade. E legalmente falando, ter o direito de chorar a dor do meu filho. Por que eu tenho, legalmente falando, a possibilidade de ter 4 meses e porque eu tenho 4 dias para viver a dor da perda do meu filho? Então tem alguma coisa errada nessa sociedade, né? E isso é acima desse cuidado nosso, do psicólogo, verdade, né? É verdade. Então, compreender todo esse cenário, entender todo esse processo, educar de formas homeopáticas, bem de formiguinha, eu acho que essa é a minha proposta maior de trabalho. Então, quando você me pergunta, né, como é a sua experiência? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro contando as minhas experiências, mas eu acho que mais do que levar para aquele indivíduo, e acho que isso a psicologia peca muito, né? Agora na docência eu percebo isso. A gente olha muito o indivíduo. Mas quando a gente está falando desse evento, a gente está falando de um evento social também. Sim, cultural, sem dúvida. Histórico, né? Sem então, compreender todo esse processo histórico da qual a humanidade vem vivenciando, eu olho para o momento de hoje e falo, a gente tem toda a tecnologia do mundo, né? A gente clica ali no celular e a gente vê. Mas a gente está desaprendendo a ser humano, né? A olhar para as nossas necessidades humanas. E morrer é uma condição humana e de todo e qualquer ser vivo. A diferença
É que eu sei e você sabe que somos finitas. Sim. E isso gera muita angústia. É verdade. Isso que você falou agora é realmente fato, né? Esse lado da humanidade. Isso é muito fato, porque é uma coisa que eu já venho acompanhando há muito tempo também. Como tá as relações, né? As relações humanas, as relações familiares, as relações sociais. E quando tem essa questão envolvendo mesmo, inclusive, até eu posso citar um exemplo depois prático de uma paciente que perdeu a mãe agora recentemente, nas vésperas do Natal, e que a família entrou toda uma confusão envolvendo a família, que é uma coisa impressionante. E ela sofreu muito mais do que qualquer um, porque toda uma questão de um contexto familiar doentio, né? Mas esse lado mesmo, quer dizer, mesmo a mãe estando numa condição como aquela, não havia o respeito dos próprios filhos em relação àquela mãe que estava ali. Independente do contexto, né? A gente sabe que independente do contexto, como a família foi criada, mas não teve aquele respeito, não teve aquele lado humanista, né? E eu fico preocupado, aí já é uma questão que eu também já venho pregando há muito tempo, como é que o preparo dos futuros profissionais para trabalhar com pacientes que eles vão ter que lidar quando também eles cometem um suicídio, quando eles cometem, quando você perde, enquanto profissional você perde um paciente também, que é muito complicado. Eu tô com uma experiência de um paciente, né, no consultório, que ele tentou o suicídio e no dia da tentativa ele passa numa consulta com psiquiatra e com psicólogo. Não cabe a nós julgar, até porque cada um ouve de uma forma diferente. Exatamente. A gente está falando aqui da mesma forma para várias pessoas e cada pessoa vai ouvir de uma forma diferente. Mas de qualquer maneira, ele sinaliza tanto para o psiquiatra quanto para o psicólogo essa ideação, né? Esse pensamento. E ambos não conseguem acolher. O que eu experimento isso na docência, na minha clínica, nos cursos que eu vou ministrando, e até isso uma proposta de trazer esses meus alunos para esse trabalho voluntário do CVV. Nós profissionais não sabemos escutar um pedido de ajuda nesse sentido do suicídio, né? E eu falo no sentido também porque eu acabo dando supervisão para muitos profissionais recém-formados e já com um período aí de experiência que não sabem clinicar no sentido dessa escuta clínica. É verdade. Para um chamado de uma dor que está muito latente, da qual a pessoa não está conseguindo lidar com tanto sofrimento. Eu estou falando da questão do suicídio agora, né? Para esse discurso de maluco, né? A gente vai fazendo isso. Agora, falando do suicídio, nós não sabemos, nós não somos, nós profissionais, nós mercado de trabalho, nós psicólogos do RH, da escola, geral, de qualquer lugar, nós não sabemos ouvir essa necessidade. As pesquisas vão dizer que até 6 meses antes da tentativa, esse paciente procurou algum profissional da área da saúde. E esse profissional não conseguiu perceber essa urgência. Não sacou, né? Então, o que eu convido, né? Acho que primeiro é você estar sensível para isso, para essa nossa realidade. Sim, eu acho que as relações estão adoecidas e, né, não sou eu dizendo, são os estudos dizendo que a depressão vai ser uma das doenças que mais vão matar no mundo, né? A gente tem, no Brasil, a cada 44 minutos, uma morte por suicídio. Caramba! Nós temos no mundo, a cada 4 segundos, uma morte por suicídio. Será que isso não é uma epidemia? Total, né? Quantas vezes você já falou sobre suicídio dentro de uma universidade, seja ela qual for, depois de formado? Quanto tempo você tem de formação? 23 anos. Você nunca foi dentro de uma instituição falar sobre suicídio? Nunca, já tentei várias vezes. Pois é. Por que será? Né? Por que falar de automutilação? Os jovens estão se automutilando. Eu vi uma coisa muito rápida ontem no jornal, dessa jogo, brincadeira, não sei nem como é que chama, mas desses meninos que sufocam e fazem um game ao vivo e tal. Né? Não tem espaço. A escola da minha filha é uma escola de certa referência aqui em São Bernardo. Eu nunca tive uma chamada da escola dizendo: mães, vamos falar sobre possibilidade de automutilação dos seus filhos. Você pega o discurso, a criança está se mutilando inteira, coxa, braço, axila, e os pais falam: não sabia. Só para você ter uma ideia, só uma escola em São Paulo que me chamou para fazer palestra sobre adicção.
que é um dos meus carros-chefes de trabalho. Só. Por que é tão difícil falar da morte? Né? Que é uma coisa tão latente hoje em dia. Que bom que você está dando esse espaço para poder... Com certeza! E que legal que você está trazendo assim, muita coisa assim que eu estou muito feliz que você está transmitindo tudo isso, realmente. Que bom. Porque a gente precisa passar essas informações, né? A gente precisa. Acho que a gente precisa, mais do que passar informações, eu acho que a gente precisa gerar inquietações. E pensar. Né? Acho que de certa forma a inquietação ela vai gerar uma angústia e essa angústia vai gerar um pensamento. É verdade. Né? Mas eu acho que precisa trazer inquietações. Eu preciso falar sobre isso. Quando eu falo, eu vou desmistificando. E aí eu acho que vem o papel da informação e da comunicação. Sim. Né? Acho que eu preciso aprender a me comunicar. Primeiro, né, essa comunicação interna de me permitir falar sobre isso e depois falar para os meus, por que não? Né? Sim, vai acontecer. Sim. E aí a gente entra na questão de doação de órgãos, de cremação, enfim. Uma série de coisas. Uma série de coisas, né? Por isso que o legal da tanatologia, para a gente ir já caminhando para o final, linkando com o começo, a tanatologia é isso, né? É dar a você a disponibilidade, a especialização de um profissional, de você conseguir transitar nessas nuances da vida, mas que tem essa conotação da finitude. Sim. Né? Eu acho que, de certa forma, Nelson, todos estamos morrendo. Né? Com essa ideia de sermos para a morte, o Rubem Alves falava de uma cena muito bacana num livro que eu acho fantástico, que ele dizia, é muito interessante quando nós fazemos aniversário, né? Cantamos parabéns e apagamos a velhinha e desejamos tudo de bom. Mas o apagar a velhinha é um ano a menos que eu tenho para construir a minha história. Então é um ato é um ritual tão comum entre nós, mas que talvez a gente não pare para pensar. O apagar a velhinha é um soprar menos que temos nessa história. Não é um ano a mais, né? Não é um ano a mais. Qual que é o nome do livro para as pessoas? Não vou lembrar do nome, mas é do Rubem Alves. Se não está no Médico, está no Retorno Eterno. Tá. Né? Que ele vai trazer um pouco disso, assim, dessa experiência do apagar, né? Da qual a gente comemora como se a gente ganhasse, né? Vou fazer 40 esse ano. Mas eu tenho 40 anos, mas eu tenho menos tempo. É verdade. E acho que tempo é uma questão muito importante também. Acho que é um tema muito bacana da gente conversar um outro dia, né? O que eu faço com o meu tempo. Com certeza. Vou dar um workshop agora, em março, que a temática do workshop é: se hoje fosse o seu último dia de vida, você viveu sua vida? Né? Então, se hoje fosse o último dia. Que legal. Né? Você viveu? Que e aí legal. A gente discute em cima disso. Maravilha. Né? A proposta é reflexão. Não é trazer respostas, não é trazer... Você me pergunta, mas como? Né? Como faz? Eu não sei. Como que eu lido com o aspecto da morte? Eu não sei. Quem vai me dizer é aquela experiência, aquele paciente, é aquela necessidade. É a própria pessoa. É a própria experiência que vai me dizer como conduzir. É verdade. Você tem que ter a especialização, você tem que ter o estudo, é um estudo constante, né? Isso vai ser que bom. Pro resto da vida, eu adoro agora estar como acadêmica. Para mim é uma experiência fantástica. Estar ali no mestrado, estar ouvindo outras experiências, estar vendo outras, abrindo possibilidades. Isso também. E acho que a filosofia era algo que eu queria há muito tempo, mas eu acho que a prática da psicologia ela foi se solidificando e acho que agora eu me vejo mais madura também para estar voltando na academia, mas acho que isso é importante, né? As pessoas acham que se formando... Não, eu falo para meus alunos, quando você se forma, você tem a habilitação de ser psicólogo. Mas ser psicólogo é uma construção. Isso que você falou agora... É uma construção. É uma construção. E a gente não sai formado da universidade. Não. A gente sai informado, mas não formado. É verdade. Né? E tem muita coisa que ser revista ainda. Sempre. E que bom. Né? Que bom. É verdade. Acho que é sempre uma constante aprendizado. Eu sou apaixonada pela educação, então... E eu também. Pela educação, pela psicologia. Né? Então, é uma pena que... Gente... Sim. A gente ficaria aqui horas, né? Acho que sim, né? Se deixar a gente vai. Eu falo para meus alunos que eu adoro falar, então. Mas, gente, nós vamos encerrar por aqui. Com certeza vocês devem ter muita coisa que você está perguntando, vocês devem estar se questionando.
Vocês podem colocar depois as suas dúvidas, as suas questões, as suas opiniões, suas críticas também, porque a gente está aberto aqui para tudo, né? Eu acho que quanto crítica também, quando tiver crítica também é legal, porque a gente cria debates. Sim, é uma construção. Não é verdade? Tá nada pronto. Não é verdade? Não, nada pronto. Tudo é uma construção, sempre. E, Fernanda, eu quero te agradecer por esse espaço que você cedeu aqui. Imagina, é uma troca. Não é? E eu quero que dentro dessa linha de pensamento de educar para a vida, o que você pode passar para o pessoal em termos de uma mensagem, de uma reflexão para as pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir depois o vídeo quando a gente for lançar aí no ar? Como eu te falei, eu estou aprendendo um pouco agora da filosofia e eu estou estudando um pouco de Nietzsche, né? E muito pouco, eu sou uma primária na filosofia ainda, mas tem um aspecto dele que eu acho bem interessante, que ele diz, de certa forma, olhando a partir de uma interpretação minha, por que a gente se preocupa tanto com a vida pós-morte, né? E aí no aspecto geral, então eu vou pro céu, eu vou pro inferno, quando eu encontrar, né, Deus, Jesus, seja o nome que for, e eu não estou sendo crítica às religiões, mas eu acho que a gente tem algo extremamente rico, que é o momento de agora. Eu não sei o que vai ser depois. E se descobrir, né, como Sócrates falava no momento do final da vida dele, se tiver, que bom, e aí eu vou ter uma outra experiência, mas isso não é materialismo, isso é humanismo também. Eu preciso viver o meu momento agora, essa troca, porque é o que eu tenho. A hora que a gente desligar a câmera, eu vou ter um outro momento. É verdade. Então é esse momento do aqui agora. É o aqui e agora. É o aqui e agora. No sentido pleno da coisa, né? Não é o acúmulo capitalista para você desfrutar depois. Você acumula e desfruta depois. Não. É o desfrutar agora. E quando eu falo desfrutar, Nelson, eu não estou falando no sentido só prazeroso da coisa. Sim. Se este momento é um momento de tristeza, viva a sua tristeza. Viva aquela emoção. Viva aquela emoção. Se o seu momento agora é de raiva, não sai matando todo mundo, mas viva o seu momento de raiva. Eu tenho a questão do limite, né? Não vou agredir o outro diante da minha inquietude, mas viva. Né? Sim, sim. É isso. Fernanda. Obrigado, querida. Olha, foi muito legal. Possibilidade de troca. Não, sempre. Nós vamos marcar outra, sim. Claro. Aí a gente delimita mais o foco. Não, eu acho que foi legal porque para muita gente isso é um assunto ainda tabu. E falar sobre um assunto como esse não é tão simples assim, né? Mas como ela falou, gente, não é educar para a morte, é educar para a vida. Sempre. Então, fica aí a mensagem para vocês. Agradeço a participação de vocês, quem esteve aqui participando com a gente. Espero que muitas perguntas venham e espero que vocês tenham gostado. E a gente está aqui à disposição até uma próxima oportunidade, ok? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.